Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje é transtorno de personalidade histriônica. Você já ouviu falar? Isso te remeteu a um comportamento de histeria, por exemplo, pelo nome? Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos ao vivo esperando a sua participação. Você se conecta conosco através do Instagram, @TVHit, do Facebook Hit TV Oficial. Assiste a todos os programas que já foram ao ar através do nosso canal no YouTube, é o Hit TV Oficial. É o Hit TV ao vivo, perdão, Hit TV ao vivo é o canal do YouTube. E lá, para encontrar o programa que você quer rever, é o nome do programa, então coloca Consulta ao Doutor e a data que você viu. A data que foi ao ar, né? De repente você está ali procurando no nosso Instagram, querendo saber qual é a data. Fácil. Achou a data, consulta ao doutor, a data vai encontrar o programa com os temas ali do dia para você ver e rever a hora em que você quiser. E para acompanhar a programação ao vivo, tem o site hittv.com.br. Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber a psicóloga clínica e também minha amiga, a doutora Triana Portal. Doutora, que alegria te receber aqui. Sempre uma maravilha passar uma tarde aprendendo com você. Eu agradeço muito o convite mais uma vez, a alegria é minha em poder estar aqui de novo. E um papel importantíssimo dos profissionais da área da saúde mental, principalmente, porque o que está na moda, que outras pessoas vão identificando traços, características e vão dando diagnóstico, né? Então, pessoas leigas que não são profissionais da área, identificando pessoas por comportamentos. A pessoa nem está com você o tempo inteiro, né, assistindo alguma coisa ou ouvindo relatos, né, uma amiga, um amigo, e aí as pessoas saem dando diagnóstico. Por isso a seriedade de um bate-papo como esse, falar do transtorno de personalidade histriônica. Para começar, queria que você definisse um pouquinho para a gente o transtorno de personalidade. Eu falei da histeria também, né? Queria que você falasse um pouquinho, doutor. Bom, vamos lá, vamos falar o que é personalidade, né? Assim, um termo amplo, mas a personalidade é assim, ela é a união, vamos dizer assim, do nosso temperamento, que é inato, que é a forma como a gente nasce, o que vem com a gente e pode ter uma carga genética, né? E o caráter que ele é formado ao longo da vida, com as nossas experiências familiares, escolares, traumas infantis, modelo familiar. Então, tudo que você vai ali somando, né, ao seu temperamento e vivendo até aos 21 anos é o que forma a nossa personalidade. Lógico que, mas é estanque aos 21 anos, até a gente fala, né, que a personalidade até os 7 anos é a parte mais importante da formação, né, isso é uma teoria, né? E de fato a base está ali, mas tudo o que vai acontecendo depois vai colocando mais detalhes e questões que vão contar no jeito de ser da pessoa. Um transtorno de personalidade, para ele ser chamado de transtorno, é quando a personalidade da pessoa ela difere das normas do que é esperado no contexto que ela vive. É lógico que a gente tem uma cultura. Às vezes uma coisa que é aceitável e normal na nossa cultura, em outro lugar, do outro lado do mundo, pode ser diferente. Mas dentro da cultura, se a pessoa destoa, se aquele comportamento dela, ele traz prejuízo funcional, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, ou essa pessoa tem sofrimento pelo jeito dela ser e traz sofrimento a outras pessoas, a gente pode pensar que existe aí um transtorno. Importante lembrar, transtorno de personalidade é uma coisa que tem intensidade, frequência e um padrão estável. Então, não é que a pessoa, ela estava bem, ela funcionava muito bem ali, ela tinha uma personalidade tranquila e bem dentro da normalidade, de repente ela se transformou em outra pessoa. Não, aí é outra coisa. Aí a gente pode pensar
em transtornos do humor, enfim, é outra história. Quando a pessoa é daquele jeito, e as pessoas sempre falam, não, mas ela é assim mesmo, é o jeito dela, sempre foi assim. As pessoas que convivem falam, é uma pessoa difícil. Então, aí a gente pensa, porque a pessoa é sempre assim, independente das flutuações, se em uma época ela está um pouco mais alterada, um pouco mais tranquila, mas ela tem aquela base, aquele funcionamento que está sempre daquele jeito. E o transtorno de personalidade histriônica, ela, assim, esse nome vem, é a nomenclatura atual, do que lá atrás, há mais de um século, se chamava de histeria, né? Que foi Freud que começou a delimitar esse transtorno, e ele atendia principalmente as mulheres. Ele chamava de histeria porque ele acreditava que era algo que acometia somente as mulheres, e hoje não, a gente sabe, acomete mais mulheres, mas homens também podem ser histriônicos, né, ou ter um transtorno de personalidade histriônica, e ele tratava essas mulheres com a histeria da época através da psicanálise. Né? Elas tinham muitos sintomas físicos, e ele, através ali da psicanálise, ia extinguindo aqueles sintomas. A coisa foi evoluindo, né? A gente foi entendendo mais sobre o funcionamento da mente e da personalidade. Até os tempos são diferentes, né? Então, hoje a gente tem aí 10 transtornos de personalidade, cada um com a sua especificidade. E dentro das famílias, né, dos transtornos de personalidade, a gente tem uma família que é do grupo B, né, que é onde está o transtorno histriônico. Né? E assim, ele tem similaridades com o que a gente já falou aqui até, com o transtorno borderline. Ele tem similaridades com o transtorno narcisista e antissocial, mas tem algumas características que diferem um do outro, e aí que a gente consegue entender realmente e fazer um diagnóstico. Aí você me diz, mas por que é importante ter um diagnóstico? É importante o diagnóstico não para rotular uma pessoa, para dizer, olha, ela tem esse problema, principalmente diagnósticos, né, psiquiátricos de transtorno mental, sempre tem essa carga, né? Mas a importância do diagnóstico é para direcionar o tratamento, né? Se a gente não sabe direito o que aquela pessoa tem, como que a gente vai ter ali um tratamento adequado, como que a gente vai orientar a família, como que a gente vai dar seguimento aí a um processo, né, de melhora dessa pessoa. Então, a gente precisa, é importante ter o diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional e não pelas pessoas que convivem, nem pelos amigos, né, nem através da TV. Né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é importante não para diagnosticar, mas para você observar características que talvez você conviva com uma pessoa assim e você fala, poxa, mas eu não entendia por que ela era desse jeito. Então, se for uma coisa que parece muito isso que eu estou falando hoje, você pode talvez orientar essa pessoa, né? Levar essa pessoa para um atendimento especializado, ou mesmo se você puder e estiver te fazendo mal, você se afastar. Né? Às vezes você está entrando num relacionamento afetivo, por exemplo, e você vê que essa pessoa é muito difícil e você sabendo que ela não vai mudar, né? Que esse comportamento ele é estável e ele não tem cura, vamos dizer assim, porque faz parte da personalidade, então você pode escolher caminhos, né? Estar com essa pessoa, até como lidar com essa pessoa, né? Porque às vezes a gente dá de frente com a característica difícil da pessoa, aí é desastroso. Às vezes se é um familiar que você não tem como não conviver, você aprende o estilo da pessoa e você tenta ali fazer manobras para viver o melhor possível. Vamos fazer assim, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a doutora vai falar algumas dessas características, né? E ela falou muito bem, não é para diagnosticar, porém, entendendo essas características, a gente consegue nos proteger das situações, tomar os caminhos também, ajudar essa pessoa em questão, claro. No próximo bloco, estou te esperando, até já.
volto para a nossa entrevista sobre o transtorno de personalidade histriônica. A nossa convidada é a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. A gente ficou de passar nessa retomada as características de quem tem, então, esse transtorno de personalidade histriônica. Você já adiantou que tem algumas características, alguns pontos que podem ser confundidos, então, com borderline, o transtorno de personalidade narcisista e o antissocial também. Vamos ver. Bom, vamos lá. Assim, acho que a principal característica é a busca por atenção. Então, a pessoa com um transtorno de personalidade histriônica, ela está sempre querendo e buscando ser o centro das atenções. E como que ela faz isso, né? São pessoas bastante falantes, bastante teatrais, é aquela pessoa que chega no ambiente e fala alto e conta piada e sempre tem uma história para contar, e são aquelas histórias longas, que intermináveis, cheias de detalhes, mas ao mesmo tempo, se você fizer uma pergunta, ela se mostra carente de liga. Então, assim, tem muitos detalhes, mas são detalhes bastante superficiais. Então, são aquelas pessoas que dominam o ambiente, são pessoas que elas costumam tratar as pessoas ou sentir que são mais íntimas do que realmente são. Então, eu acabei de te conhecer, eu te chamo de querida, eu conto as minhas intimidades para você, falo para as outras pessoas que você é uma amiga de longa data, e aí a pessoa vai, enfim, vai descobrir que, na verdade, você acabou de conhecer, tira fotografia, né, posta, amor e querida, linda, e aí você fala, poxa, mas né, de onde veio essa amizade? E você vai perceber que assim, foi uma coisa ali momentânea e a pessoa já se sente muito íntima. Isso expõe essa pessoa, tá? Na verdade, a pessoa que tem o transtorno, ela fica exposta a sofrer manipulação alheia. Então, ela fica muito sugestionável e ela pode ser envolvida facilmente. Se essa pessoa que ela acha que é muito íntima, for uma pessoa muito esperta, uma pessoa malandra ou que tem algum interesse, essa pessoa dá palco para ela, trata ela como ela gosta, sendo o centro das atenções, como uma amiga querida, dá esse acolhimento e esse carinho, e essa pessoa pode até tirar proveito da pessoa. Então, esse vamos dizer, é uma fragilidade que esse transtorno tem, e ao mesmo tempo existe a manipulação por parte da pessoa que tem o transtorno. Então, como que ela manipula? Ela manipula as pessoas, às vezes no trabalho, por exemplo. Então, ela é muito sedutora, às vezes a sedução é até na forma de se vestir, na forma de se mostrar. Existe uma certa provocação, por vezes até assim, de sensualidade, de cunho sexual mesmo, né? São pessoas que gastam muito tempo, energia e dinheiro para estarem sempre arrumados, bonitos, exuberantes, né? Eu estou falando aqui porque a maioria são mulheres, então a gente fala como sempre fossem mulheres, e às vezes ela consegue manipular o lugar que ela quer estar e essa atenção através desses atributos físicos. E também os atributos de comunicação, porque, como eu disse, são pessoas que se comunicam muito bem, têm sempre muita história para contar, mas isso é superficial e, para quem conhece pouco, pode colar, vamos dizer assim, a pessoa pode até acreditar. Mas para quem já tem mais intimidade, passa a ser uma pessoa pesada de se conviver. Então, imagina que você tem uma amiga querida, né? Que ela seja uma boa pessoa, mas só ela que fala, só ela que tem problema. Quando você vai falar sobre alguma coisa que você fez, que você tem, que você sente, ela sempre vai interromper a sua fala e vai dizer: ah, não, se você está com dor de cabeça, mas eu não dormi a noite inteira, eu tive dor de garganta, eu tenho isso e aquilo.
né? Ah, eu fiz uma viagem para um lugar. Ah, mas não é como a viagem que eu fiz, que foi uma viagem muito mais longa e uma viagem muito mais importante que a sua. Então, essa pessoa nunca dá espaço para o outro ser na relação. Então, fica muito difícil. Nos relacionamentos, são pessoas dependentes, então, dependentes desse afeto, dependentes da atenção. Então, o cônjuge tem sempre que estar ali muito atento para suprir toda essa necessidade de atenção que essa pessoa precisa. Aí você me diz, nossa, mas tem características muito parecidas aí com o narcisista, que o narcisista quer sempre ser o centro das atenções também. Só que a diferença básica, assim, o narcisista, ele se sente muito importante, ele acha que ele é especial e que as pessoas devem deferência, atenção a eles, né? Já o histriônico não, ele quer atenção pela carência e ele pode, inclusive, coisa que o narcisista jamais faria, é se colocar de coitadinho para conseguir essa atenção. Então, essa pessoa ela pode, de repente, mudar assim, o humor, se ela percebe que ela está ali num grupo e ela não está fazendo muito sucesso, ela pode mudar a tática e se pôr ali de chorosa, de coitadinha, de doente, do que for para conseguir essa atenção. Então, eles, assim, às vezes até se rebaixam para continuar sendo o foco, né? Sempre ter essa atenção. Você falou que quem conhece, então, de longa data já entendeu, não sabe, né? Não tem o diagnóstico, a ideia não é fazer isso, mas já sabe que essa pessoa é mais pesada, de difícil convivência, difícil de lidar. Mas aí, tirando o foco da família, de uma amizade mais próxima, levando para o trabalho, por exemplo, de um relacionamento no trabalho. Como lidar com o narcisista e com o histriônico e como ele é no trabalho, então? Então, é uma pessoa difícil de lidar, porque ela precisa sempre ter a melhor ideia, ela precisa sempre aparecer mais, ela precisa ter o lugar melhor, ela não vai admitir que teve uma promoção e ela não. Ou que alguém, por exemplo, foi comemorado o aniversário e o dela tem que ser melhor. E ela pode fazer essa manipulação de colocar as pessoas umas contra as outras. Então, isso é muito perigoso. Ou mesmo tentar conseguir alguma coisa através dessa sedução, né? E acontece, tem casos até, né, de casos assim, que são mais fortes, assim, de acontecer infidelidade, tudo provocado por essa pessoa, né? E no ambiente de trabalho também em outros ambientes, né? Com amigos, enfim, isso acaba sendo uma coisa que perpassa aí em todos os contextos da vida. Não só no trabalho, mas no trabalho é difícil de conviver, sim, porque você vai estar sempre de olho nessa pessoa, né, e não confiar. E você não vai ter espaço, você vai ter que ser... Esquece, né, não vai ter espaço. A pessoa que ouve, a pessoa que cede, a pessoa que dá lugar e a pessoa que bate palmas. Se você fizer isso, se você entrar nessa dela, você está bem, ela te cuida, né? Agora, se você não tiver esse comportamento aí conivente com a necessidade... Como é visto um rompimento por parte de quem tem o transtorno de personalidade histriônica? Então, percebi esse comportamento em alguém e aí não sou obrigada a conviver, quero me afastar. Um relacionamento mais superficial, do trabalho, por exemplo. Como que o histriônico vê a pessoa vai ficar de escanteio, né? Olha, muito difícil e muito conturbado de passar esse processo aí. Você diz o rompimento de uma separação, né? De um término de namoro, alguma coisa. Ou um fim de um relacionamento, uma relação de trabalho mesmo. Sem ser amoroso, porque do amoroso eu entendi que pode ser mais complicado, sim, né? Mas uma amizade que você percebeu ali, você quer se afastar. Ele deixa você se afastar? Olha, você pode correr o risco dessa pessoa te perseguir, né? Te perseguir, falar mal de você para os outros, né? Se toda a oportunidade que tiver, até te procurar, enfim, ser uma pessoa é muito difícil da pessoa esquecer daquilo, a não ser que ela tenha uma outra relação que consiga substituir, mas sempre que ela tiver algum estímulo àquela relação passada, ela vai voltar lá. Ela não quer perder, né? Porque ela não quer perder, ela sempre tem que estar ali por cima, né? Tem que ser convidada, tem que ser
querido, tem que ser incluído, mesmo que a relação já tenha acabado. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes você rompeu, você já não está mais naquele lugar, as coisas evoluíram, passaram-se os anos. Então, já não, às vezes não faz mais sentido a convivência, mas a pessoa ainda acha que aquele lá, que ela considera o amigo, a pessoa deve ainda alguma satisfação, alguma, enfim, relação com você. Ele ou a ela, né? Agora, o perfil que está junto do histriônico é um perfil diferente? Ou qualquer pessoa pode ser seduzido nessa amizade? Qualquer pessoa pode ser engajada aí, ser levado a viver nesse contexto? Porque eu estou entendendo que a importância da gente saber sobre esse transtorno de personalidade e outros é para que a gente possa escolher exatamente os caminhos e nos proteger também. Sim, acho que qualquer um pode acabar sendo seduzido ou conhecer alguém assim, né? As pessoas que são mais compassivas, mais tranquilas, mais, vamos dizer, tímidas, elas acabam engajando bem, né, com esse tipo de perfil, mas existe um sofrimento, porque existe assim, aquela pessoa vai, como eu disse, vai sempre ter que ficar ali à sombra e sempre alimentando essa carência, essa necessidade de atenção do outro. Então, essa pessoa nunca vai ter lugar, não vai ter lugar de fala, não vai ter espaço, vontade. Então, a vontade sempre prevalece. Então, aquela pessoa, vamos sair? Vamos jantar num restaurante? Né? Essa pessoa que vai escolher. Né? Então, o que os outros... Se tem 4 pessoas que estão dizendo que outro lugar é mais legal, vai ter que ser no lugar que ela for, porque senão ela vai ficar a noite inteira emburrada. Tá. Né? Então, é difícil a convivência. E para as pessoas que nos assistem, né, assim, quando isso é muito intenso, a gente não pode simplesmente pensar, não, essa pessoa é mimada. Tem um comportamento infantil até. Né? Alguns autores definem como personalidade infantil, algo assim. Porque essa coisa de, pô, eu quero, eu só penso em mim, tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, senão não tá bom. Né? Mas isso não é, assim, não é uma coisa saudável de se viver e conviver. Doutora, vamos me preparar para dar um recadinho? Quando eu chego até lá, vai explicando para a gente, por favor, sobre o tratamento. Esse perfil, né? Então, essa pessoa que tem o transtorno de personalidade histriônica, costuma buscar uma ajuda? Ela aceita o tratamento? Faz a terapia? Porque aí, imagina, um compromisso semanal, ela quer falar sobre isso? Ela quer melhorar nos aspectos possíveis? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Bom, dificilmente a pessoa procura, até porque ela não percebe que ela tem um problema. Então, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas desse transtorno que se ligam muito a uma determinada doença. Então, elas tiveram um acidente, ou têm ali uma depressão de base, então elas vivem conseguindo a atenção através daquela doença. Então, elas não querem melhorar. Então, todo o tratamento que visa a melhora vai tirar esse ganho secundário que ela tem de atenção. Então, o ganho secundário para a pessoa é muito importante. O tratamento, ele é psicoterápico. O padrão ouro ainda é psicoterapia e medicação nos casos em que há comorbidades como ansiedade, como depressão. E nós não temos tempo para mais nada, mas eu vou deixar os contatos da doutora. Lá no Instagram, @clínica_portal_morumbi, @clínica_portal_morumbi. E no YouTube, Portal Triana. Portal Triana lá no YouTube. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu adoro aprender com você. Eu agradeço o convite mais uma vez. Foi muito bom passar a tarde aqui com você. Venha sempre, viu? Obrigada. A gente fica por aqui. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.